Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Estou feliz por estar aqui com você. Temos um título de mensagem de hoje muito interessante, muito importante, que é Cuidado, você está sendo observado. Cuidado, você está sendo observado. Vamos orar. Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo período de oração que já passei, ó Deus, de 4 a 6 da manhã. Eu louvo ao Senhor por isso, te engrandeço por isso e agradeço a Deus por estar agora diante da tua palavra, com esta pessoa que assiste o vídeo. E peço ao Senhor para abençoá-la, como o Senhor tem me abençoado toda esta manhã, eu peço ao Senhor para abençoá-la agora no nome de Jesus e abençoar a família dela também. Que esta palavra ache guarida no coração dela e na mente dela e a abençoe no nome de Jesus. E eu oro assim com ela. Amém. Deus te abençoe mais uma vez. Vamos ler a palavra de Deus que está em Números, capítulo 22, o versículo 21 e depois do 39 ao 41. Poucos versículos para a gente meditar na palavra de Deus, e diz assim no versículo 21 do capítulo 22: E Balaão se levantou pela manhã e selou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. O versículo 39 diz assim: E Balaão foi com Balaque, isso é depois que ele chegou, que ele encontrou com Balaque. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriate Huzote. É um local, uma cidade onde a Balaque ali estava, O 40 diz: E Balaque ofereceu bois e ovelhas, Esse local, Kiriate Huzote, era o local que o rei governava ali, e então ele ofereceu, no versículo 40, bois e ovelhas, e os enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. No versículo 41, e no dia seguinte, Balaque tomou a Balaão e o levou aos lugares altos de Baal, para que pudesse ver dali a parte mais distante do povo, para observar o povo. Então, lemos aí o versículo 41 e entendemos ontem, ou no estudo passado, no último estudo, que o título é Como o Profeta Tenho Sido Fiel. Entendemos aí e foi explicado que o profeta precisa ser cuidadoso e cauteloso. Por isso o título desta mensagem de hoje é Cuidado, você está sendo observado. Então, a Bíblia diz, como nós lemos, que Balaão, então, na manhã seguinte, ele desperta os príncipes e diz: eu vou com vocês. Ele sela a jumenta. Esta jumenta de Balaão, que muita gente não explica e muita gente fala, era uma jumenta que já foi com ele a outros reis e a outros reinos. Eu quero lembrar a você que o profeta mais badalado ali, mais cogitado ali na época, era Balaão. Balaão estava famoso ali por assessorar reis. Então, como ele não estava muito distante de Balaque, Balaque entendeu que era conveniente trazer Balaão para amaldiçoar o povo. Balaque já sabia o que queria. Ele estava, proposto no seu coração o que queria. Então ele acreditava que se porventura Balaão estivesse do lado dele e amaldiçoasse o povo, a vitória dele seria fatal, a vitória dele seria certa. E ele manda então o primeiro intento, como nós falamos ontem, e os primeiros príncipes voltam sem Balaque. Balaque se irrita. Você vai ver na fala seguinte dele agora, quando encontra Balaão, que na primeira ele estava irritado, Então ele manda de novo. Quem este profeta pensa que é? É o rei que está mandando os príncipes lá. Quem ele acha que é? Ele não sabe que eu sou rei, que tenho um reino e que eu posso honrá-lo? Ele manda então os príncipes. Só que desta vez, da primeira Deus não permite. Da segunda Deus permite então a Balaão que vá. E diz para ele: você vai fazer exatamente como eu te falar, você vai falar. Bom, Balaão gostou da ideia.
E foi então, preparou a jumenta. Eu acredito que a sela para a jumenta dele, para ele selar a jumenta, era uma sela especial, não era qualquer sela. E também aquela não era uma qualquer jumenta, né? Se você for olhar aí sobre as jumentos, as mulas, né? Os mulos dos reis, eles eram separados. Aquela jumenta ali, né, se ela tivesse raciocínio, ela estaria feliz, porque todas as vezes que ela foi assessorar Balaão ao rei, ela ficou no estábulo do rei, né? Foi tratada como a jumenta, a rainha talvez dos jumentos ali. Ela era muito especial, ela era a locomoção do grande profeta do momento. E então, ele sela e eles vão. Aquela corte ali em volta dele ali, né? Enviados do rei. Ele leva 2 dos seus homens, né? 2 auxiliares dele. Era um profeta importante. Eu quero lembrar você que Elias não teve auxiliar, exceto Eliseu, que mais tarde Deus manda que Elias o coloque para acompanhá-lo. Eliseu teve um só acompanhante que chamava Geazi e que era problemático, mas era Geazi, o ajudante, o auxiliar de Eliseu. Apesar de Eliseu ter ali uma escola, né, de filhos dos profetas que aprendiam ali com Eliseu como ser um verdadeiro homem de Deus. Eliseu os ensinava, Eliseu era exemplo para eles. E eles estavam ali diante de um profeta que fez o dobro de milagres que Elias. Então, Eliseu era famoso, Elias era famoso, mas agora nós vemos um Balaão, que não tinha só um auxiliar, ou não tinha, como Elias não tinha nenhum, ele tinha 2 auxiliares. E marcham para lá. E marchando, Deus observa o coração de Balaão e diz, Balaão não é fiel no seu coração. Essa proposta mexeu com Balaão. Talvez essa seja a maior de todas as propostas que ele teve até hoje. E Deus falava com Balaão. Balaão, um profeta que consultava a Deus. Então não adianta as pessoas quererem pregar a outra coisa de Balaão, a não ser essa. Balaão era um homem que consultava a Deus e que Deus falava com ele. Apesar de ser de Midian, né, lá do meio dos midianitas, mas lá também tinha Jetro que deu um bom conselho a Moisés, que era o sogro de Moisés. Então em Midian tinha algumas pessoas que conheciam a história do Deus de Abraão, eram descendentes de Abraão, e da sua concubina, né? Da sua última esposa Quetura. Então, eles eram a descendente de Abraão. E, apesar de Balaão não ser, mas ser um midianita ali, habitava em Midian, o que acontece? E depois vem, então, para a beirada do rio Eufrates, né? Para a cidade de Petor. O que ocorre? Balaão falava com Deus. Balaão ouviu as histórias de Israel que saiu do Egito, de Israel que venceu lá o exército de Faraó através de Deus lá no Mar Vermelho, que foi tirado com mão forte. Balaão sabia tudo isso. Balaão sabia que Israel era o povo de Deus, né? E que não podia amaldiçoar. Ele conhecia a história do povo. Mas que a proposta tocou no coração dele. Tocou. E Balaão vai então e prepara tudo. Você sabe desses pastores que recebem certas propostas que mexem com o coração deles. Então eles preparam tudo e diz, eu vou lá pregar aquilo que me foi pedido para pregar. Apesar de que Deus talvez gostaria que eles pregassem uma outra mensagem. Uma mensagem que iria mexer com o coração e com a mente do povo. Uma mensagem que traria conversão ao povo. Mas ele recebeu outra proposta. E Deus então permite que vá. E esse Balaão foi. Mas quando ele foi, o seu coração estava muito caído, muito movido pela proposta. Deus então manda um anjo e diz, vai interromper no caminho dele. E o anjo interrompe, como você conhece, a jumenta então vê o anjo, mas a jumenta vê o anjo com a espada desembainhada. E o que ocorre? A jumenta se assusta. As outras talvez não viram o anjo. A dos 2 auxiliares, dos príncipes, não viram. Mas esta de Balaão, a jumenta especial, viu o anjo. Afinal, ela carregava o profeta de Deus ali, o profeta que Deus falava com ele. E ela se assusta e ela corre para o meio do campo. Ela some para o meio do campo. Talvez as outras jumentas não fizeram isso. Foi só a de Balaão que fugiu. Foi com ele para o campo. Balaão dá nela uma surra, porque ela estava atrasando
o propósito do rei Balaque, o propósito dele ver o rei Balaque. E a jumenta, então, depois de apanhar, tenta voltar. Ao tentar voltar, ela tinha que passar por um beco que não cabia muita coisa, e o anjo para na porta do beco com muros dos dois lados, com paredes dos dois lados, e ela tentando esquivar-se para passar. E o anjo estava ali de pé. Ela aperta a perna de Balaão. Ao apertar a perna do profeta, o profeta fica irado e dá nela outra surra. A jumenta, então, segue apertadinho, vai passando. E quando havia um beco que não dava para passar mais nada, nem a jumenta e nem as pernas do profeta, o anjo para ali. E então o profeta, a jumenta, por não ter onde passar, não ter o que fazer, não podia recuar. Ela então abaixa-se. Ao abaixar, ao se deitar debaixo do profeta, o profeta pega o seu bordão, o seu cajado de profeta, e começa a feri-la, e feri-la, e feri-la, até que a jumenta interfere e faz para ele 3 perguntas. Deus abre a boca da jumenta, porque senão ela ia morrer de apanhar. E ela então faz para ele 3 perguntas. E ele dá à jumenta 3 razões por que a espancou. Mas a terceira resposta à pergunta dele era: não, você realmente tem sido fiel a mim. O que ocorre é que então, possivelmente, a jumenta, falando com o profeta, acredito eu que as pessoas ouviram o profeta dialogando com a jumenta. Mas o anjo fala para ele: rapaz, você está sem visão. A jumenta não é tua inimiga, muito pelo contrário. Eu me coloquei como teu adversário para te matar. E ela por 3 vezes salvou a tua vida para eu não te matar. Você deve favor a essa jumenta, porque eu te mataria se ela não tivesse te salvado, mas ela sairia viva. Balaão então cai em si, seu entendimento volta, e ele diz: Senhor, eu pequei, eu errei, o Senhor não quer que eu vá? Eu volto. E Deus disse: não, você vai, mas vai fazer e falar exatamente o que eu te falar. Que Deus estava dizendo: Balaão, eu quero a tua fidelidade, eu quero o teu coração como o coração de um profeta meu, eu quero falar com você, Balaão. Por isso o título dessa mensagem é: cuidado, você está sendo observado. Na nossa vida, caminhamos assim, achando que está tudo normal, mas Deus cruza o nosso caminho para nos trazer uma mensagem dizendo: não está certo o que você está fazendo, não está correto o que você está fazendo, eu quero te abençoar, te usar como profeta, te usar como a minha boca, mas você não pode se vender, não pode ter nenhum valor acima dos valores que eu aplico em você, profeta meu, profetisa minha, crente meu. Eu quero ter intimidade com você e confiar de que você irá fazer exatamente conforme a minha palavra. E então, o profeta vai com os príncipes, com seus 2 homens, com a jumenta ali, espancada, mas servindo-o. O rei então fica sabendo que ele está se aproximando, e o rei vai lá e dá uma dura repreensão, e foi por isso que eu falei no princípio. O rei diz a ele: rapaz, quem você pensa que é? Eu te mandei chamar, e por que você se negou? Você acha que eu não posso te recompensar, te honrar, te dar o melhor? Você duvidou da minha proposta? E o rei deve ter olhado para ele e dito: quando eu te falar, mesmo que Deus te fale o contrário, faça o que eu estou dizendo e você será bem sucedido, porque eu mantenho a minha palavra. Ele diz: sim, rei,
eu farei aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Então o profeta entregou a mensagem para o rei que deveria entregar. Vão então para a cidade do rei. O rei mata bois e ovelhas e faz uma grande festa para Balaão e para os príncipes e os 2 moços que estavam com ele. E no dia seguinte a Bíblia diz que o rei então sobe com ele aos altos de Baal. O significado do nome da cidade que o rei levou, a colina que o rei levou, é o Senhor que domina. Esse é o significado dos altos de Baal. E o que acontece é que Balaão então avista o povo. E ali estava agora um rei comprando um profeta que talvez no coração até quisesse agradar ao rei. Mas quem vai interferir todo o tempo na vida deste profeta que Deus provou na sua ida para se encontrar com o rei é Deus. Deus irá interferir diretamente neste assunto. Balaão estava em sua prova sendo observado. Você e eu, nas nossas provas nessa vida, somos observados. Deus observa o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso passo. A Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso coração. Ele conhece as minúcias dos nossos desejos. Balaão foi para ser beneficiado pelo rei Balaque. Balaque preferia ser beneficiado com a profecia, amaldiçoando o povo, para que ele tivesse sucesso sobre aquele povo, o povo de Deus. E hoje tem tanta gente buscando ser beneficiada, com propostas e mais propostas, mas se esquecendo de Deus. A Bíblia diz que o Deus que te chamou, Ele te garante. O Deus que te chamou, Ele te capacita. O Deus que te chamou, Ele cuidará de você em todos os momentos da sua vida. Deus jamais te desamparará. A única coisa que Deus quer de você é o que aquela jumenta ofereceu a Balaão. Deus quer a tua fidelidade. Mesmo que um profeta venha te ferir, até mesmo tentando matar-te, como Balaão disse àquela jumenta: se eu tivesse uma espada, eu te mataria. Dizia ele para a jumenta, a servidora dele. Profeta irado, quantas vezes sobem profetas irados no púlpito tentando matar aquelas pessoas que lhe servem às vezes como jumentas, abençoando a vida deles, transportando-os, colocando alimento na mesa dele. Eu já fui banido de algumas igrejas. Com muita classe me botaram para fora. Pastores que eu servi, que eu estava ali pregando a palavra junto com eles, dizimando e ofertando na igreja deles, apoiando nos cultos da igreja deles. Estava ali como um servo fiel. E eles me botaram para fora, porque a mensagem que eles pregam é mensagem de motivadores, mas não é 100% a palavra de Deus. Profecias e mais profecias carnais sendo entregadas na igreja deles. E eles não estão nem aí. O que importa é que o povo goste do que está sendo pregado. E multidões estão indo para o inferno ouvindo falsos profetas. Esses mesmos comprados por dinheiro, por dólares, por reais, por euro. E eles viajam, eles vão e voltam. Eles pregam cada mensagem mais linda que a outra. Mensagem que o povo quer ouvir, como o povo de Balaque talvez gostaria de ouvir. Mas Deus não está nisso.
Deus não está nessas igrejinhas que pensam que estão agradando a Deus com as suas cantarolas. Mas a Bíblia não está sendo pregada. A palavra de Deus que transforma a vida de verdade não está sendo pregada. Infelizmente, o número de locais, de congregações cresce, mas a essência cada dia mais diminui. O povo canta, 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 mas nada acontece. A vida das pessoas continua as mesmas espiritualmente falando. Elas são derrotadas, elas estão no percurso desse mundo, estão adorando ao Deus deste mundo, cada dia querendo mais e mais dinheiro, esperando um mundo melhor. Sendo que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O diabo não tem nada de bom para te dar. Muito pelo contrário. Jesus Cristo disse que ele veio matar, roubar e destruir. E ele quer acabar com você. Por mais que ele te engane com mentiras, te oferecendo o paraíso. Quero lembrar a você que a serpente falou 2 vezes com Eva, lá no Jardim do Éden. A mula falou 3 vezes, né? Com 3 frases, 3 perguntas a Balaão. Eva respondeu a serpente lá. Balaão respondeu a mula cá. Os únicos 2 animais que falaram na Bíblia é a serpente e a mula, a jumenta de Balaão. E nós aí às vezes estamos espancando pessoas que vêm nos trazer a palavra de Deus, falando mal deles e delas, que vêm nos trazer uma palavra de Deus. Eu sei que muita gente fala mal de mim. Quem é esse pastor para pregar o que está pregando? Eu sou simplesmente um servo de Deus que quero te desviar do caminho do inferno e desses falastrões, desses mercenários que pisam o púlpito da tua igreja para trazer uma palavra que vai te animar a ficar longe de Deus, a não buscar a Deus, a não servir a Deus, mas se alegrar e pular ali temporariamente, porque o fogo do inferno, ninguém vai poder pular de alegria lá, mas pelo contrário, haverá muito sofrimento. E é para isso que eu trago a palavra de Deus até você, para te desviar do fogo do inferno e desses ladrões de púlpito que vêm atrás do teu dinheiro, vêm atrás do benefício que você pode dar a eles, da honra que você pode dar a eles. E você pega a mensagem desses falastrões enviados do diabo, vendilhões do templo, e começa a publicar e coloca aqui, e coloca ali, e repassa. E não tem Deus nisso. Tem tanta gente se lançando às mãos de falsos profetas, porque falaram alguma coisa que os alegraram, mas Deus não está nisso. E multidões de falsos profetas estão se levantando, preparando o mundo e enganando a igreja para que o anticristo chegue e governe sobre este povo. Eu só quero te lembrar que Jesus está voltando e que você tem que se preparar para não ir para o fogo do inferno. Cuida da sua alma para não perecer no fogo do inferno. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você e não nos deixe ser levados por esses vendilhões, por esses falsos profetas, por esses mercenários, donos de igreja e donos de púlpitos. Cuidado, você está sendo observado. Peça a Deus para falar com você, porque a palavra de Deus já falou com você. Então peça a Ele, para o Espírito Santo dele, te encorajar, te guiar e te guardar em todo o teu caminho. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, a mensagem segue até amanhã. E eu te digo, até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, uma mensagem para mim e para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe e abençoe sua família. E até amanhã, se Deus permitir. Abraço meu.